Olá, meu amado irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui hoje transmitindo do nosso templo para que nós possamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, como diz o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 21. É certo que todos nós estamos com saudades de estarmos aqui, reunidos, alegres, juntos, mas sabemos que este é um momento que nos pede essa privação. E mesmo privados de estarmos reunidos aqui nessa noite, nós podemos ter absoluta certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós e de que o propósito dele para as nossas vidas é um propósito de bênção, de paz e de nos fazer o melhor. Eu gostaria de ler o texto de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Queridos, quando nós olhamos para a Escritura e vemos o texto da revelação de Deus a João na ilha de Patmos, o Apocalipse, nós vemos que mesmo naquela época de profunda perseguição, onde a igreja estava dispersa, onde os líderes, muitos haviam sido mortos, martirizados, onde o próprio João havia sido deposto como um prisioneiro naquela distante ilha, naquela ilha solitária, Deus manda um recado para o seu povo através da visão daquele que escreve, dizendo que aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele reina, ele domina, ele está no controle de todas as coisas. Naquelas épocas, os tempos eram muito difíceis. Nós também vivemos as nossas dificuldades, diferentes de outras qualidades, mas também vivemos um tempo difícil. Mas tanto lá quanto aqui, meu querido irmão e irmã, nós podemos afirmar com toda a convicção de que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro tem o domínio pelos séculos dos séculos. E por isso nós podemos dar a ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor nessa noite. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração e que ela possa cumprir o propósito do Senhor de nos encaminhar na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E porque Ele vive e reina, fica-lhe bem o cântico de louvor. Aleluia. A Ele fica bem o cântico de louvor. E por isso, mesmo no tempo de luta, de dificuldade, nós podemos olhar para a cruz e vermos que dali fluiu a salvação que nos resgata para todo sempre. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu
sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Te adoramos, Deus, te louvamos nessa noite pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra diante de nós. Pedimos-te que ela venha ao nosso encontro, ó Pai, fazendo aquilo que agrada a Tua vontade, pela ação do Teu Espírito, e que o Senhor seja glorificado, bendito e exaltado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, porque nós podemos louvar o nome dEle, mesmo em meio às intempéries, dificuldades, aflições da nossa alma, nós podemos estar desanimados, mas não destruídos, como diz o apóstolo Paulo, porque Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria de convidar a você para abrir a sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, do 17 até o 24, dando sequência aos nossos estudos, a nossa sequência expositiva em Efésios. Vamos hoje
seguindo no capítulo 4, a partir do versículo 17, que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Louvamos-te, ó Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos nessa hora, Pai, que no nome de Jesus, teu Espírito Santo a leve ao nosso coração, bem ao encontro da nossa necessidade, para que o Senhor seja glorificado em cada ação prática que essa palavra promover em nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Queridos, há algum tempo atrás, eu conheci um pastor que me contou uma história que eu considero muito interessante. Esse pastor me contou que numa ocasião ele havia tirado um brevet de piloto, alguém que pilota avião, a carteira de motorista, só que para pilotar aviões. No dia do seu exame, depois de pousar o avião e ser informado que ele havia sido aprovado naquele exame, seus colegas de curso vieram a ele, o cumprimentaram, e cumpriram ali um ritual que é normal nesse tipo de situação. Despejaram nele, o aprovado, um barril de óleo queimado e depois jogaram um saco de penas sobre ele. O que significava aquele rito? Aquilo significava que agora ele sabia voar. Ele, coberto de penas ali, grudado pelo óleo, estava parecendo uma ave. E depois daquela comemoração deram-lhe um merecido banho, com uma mangueira daquelas de incêndio, aquelas de carro de bombeiro, e com um jato de muita força da água. Ele disse que aquele banho ajudou a tirar o excesso de óleo do seu corpo, mas as roupas, infelizmente, aquelas tinham que ser sido jogadas no lixo. Essa história, ela exemplifica bem a nossa condição enquanto cristãos. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador em nossa vida, e nós cremos nele para a salvação, nós também nos tornamos pessoas aprovadas por Deus. Paulo afirmou lá em Romanos capítulo 8 que Deus nos justifica, mas a roupa do velho homem, do homem pecador, do homem sem Jesus, ou seja, as antigas práticas, essas precisam ser retiradas da nossa vida. A nova vida que nós recebemos de Cristo, a lavagem da água da palavra de Deus, não é compatível com aquela roupa suja que nós ostentávamos. Mas infelizmente, queridos, mesmo diante da clareza desse exemplo e da veracidade dele, alguns tentam colocar barreiras, alguns têm dificuldades de jogar fora a roupa velha e suja do pecado. De vez em quando, essas pessoas voltam a usar algumas daquelas peças manchadas pelo óleo do pecado e pecando assim muito mais contra Deus. E é por isso que Paulo nos ensina aqui que é preciso nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. O texto que nós lemos inicia-se com um tom forte em que Paulo insiste a que os efésios não vivessem mais como viviam as pessoas sem Cristo de sua comunidade. Deste verso 17 em diante, queridos, nós podemos ver que segue-se um contraste entre a vida sem Cristo e a vida com Cristo.
E esses dois aspectos trazem lições importantes para a nossa vida, que gostaria de trazer à nossa meditação nessa noite. Paulo primeiro frisa a vida sem Jesus. Olha o que diz o versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Se nós voltarmos os nossos olhos para os capítulos 1, 2 e 3 dessa mesma carta, nós vamos nos lembrar, e nós já passamos por elas aqui, que Paulo já havia afirmado que Deus lhe revelou um mistério. E esse mistério era que judeus e não judeus, por causa de Cristo, se uniriam como um único povo, uma nova sociedade, um novo povo de Deus, o corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Um povo formado de pessoas abençoadas nas regiões celestiais, onde não havia mais barreiras nem inimizades, onde todos iriam trabalhar pelo crescimento da igreja, motivados pelo amor cristão, pelo amor puro e sacrificial, espelhado no exemplo de Cristo. Mas agora, a partir aqui do versículo 17 do capítulo 4, Paulo nos conclama a viver na prática aquilo que descobrimos ser em Cristo, aquilo que nos identifica em Jesus. E essa posição que nós recebemos de filhos, de escolhidos, de predestinados, de salvos por Jesus, de selados pelo Espírito, deve ser vivida de modo digno. E este modo digno, queridos, difere do modo como vivem as pessoas sem conhecer a Jesus. Em seus comentários aos Efésios, o grande evangelista Moody afirma que Deus sempre une doutrina com prática, ensinamentos e os resultados práticos desses ensinamentos. Isso é fato. E agora é hora de agir de acordo com aquilo que nós nos tornamos. Se somos de Jesus, se somos de Cristo, temos que ter uma vida diferente daquela vida que o mundo vive. E como é a vida daqueles que têm Jesus, aliás, daqueles que não têm Jesus, para que nós possamos diferir aquilo que nós não devemos viver? O versículo 17 nos diz, essas pessoas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O texto original aqui traduzido para essa frase, ela pode ser traduzida como perversidade ou depravação da mente. Ou seja, o que o mundo pensa, o que o sistema vigente pensa é vão, é fútil, é vazio, é inútil. Por isso os pensamentos do mundo contrastam com os valores de Deus. E por isso o crente não pode amar o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, afirma que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 15, Jesus afirmou: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Paulo continua dizendo no versículo 18 que esse pensamento do mundo faz com que eles tenham um obscurecimento, ou sejam, obscurecidos de entendimento. A pessoa sem Cristo como seu Senhor e Salvador, queridos, tem sua mente, seu entendimento coberto pelas trevas, pela escuridão, ou seja, não há luz. Por isso, estão fora da vida que temos em Deus. Na mente humana, sem Cristo, há uma falsa esperança de que a humanidade está se tornando melhor. Só que, na verdade, as pessoas estão cegas. Essas pessoas têm esperança no sistema, brigam por causa de político A ou B, como se eles fossem de fato aqueles que resolveriam as situações. E nós percebemos essa confiança, essa condição, essa cegueira no relativismo moral que reina na nossa época, na tolerância para a perversão sexual que é vigente na nossa época, na promiscuidade que não é só permitida, mas incentivada nos nossos dias. O coração da pessoa sem Cristo, ele é bloqueado para uma percepção correta das coisas.
A humanidade está dizendo crer em Deus mais do que nunca nesse tempo. Nós vemos aí um movimento espiritualista, uma espiritualidade latente. Só que essas pessoas que ao mesmo tempo dizem buscar a Deus, vivem como se a Bíblia não existisse, vivem como se o padrão de Deus, ou seja, aquilo que revela a Deus, que é a Escritura, fosse uma fábula, uma grande mentira, como se Deus não tivesse estabelecido nenhum padrão moral para guiar as nossas vidas. E por isso, essas mesmas pessoas se distanciam cada vez mais, cada dia mais de Deus. Se vocês fazem se lembrar daquilo que nós já lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, nós vemos Paulo orando para que os crentes, aqueles alvos da sua escrita, tivessem iluminados os olhos do entendimento. E é justamente isso que é um contraste imenso entre o cristão e o não cristão. Enquanto esse tem a possibilidade, e por isso Paulo roga, de que tem os olhos iluminados por Cristo, o mundo e o sistema são cegos pela escuridão da distância de Deus. E o versículo 19, Paulo continua dizendo, por isso tornaram-se insensíveis, entregando-se à dissolução. Queridos, Paulo afirma que sem Cristo o ser humano se rende aos pecados, à imoralidade de todos os sentidos, aos níveis mais degradantes de pecados. Eles não são apenas pecadores e se deixam conviver com o pecado. Muito mais do que isso, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas, elas têm prazer no pecado, elas gostam de pecar, elas têm desejo de fazer isso, fazem do pecado o seu trabalho diário, o seu alvo. E quando olho para a nossa sociedade, quando eu olho para os jornais, para aquilo que é publicado pela mídia oficial, nós vemos que o pecado está institucionalizado em nosso país. Nós vemos que, por exemplo, aquele que pensa diferente daquilo que é colocado como uma condição humana, são taxados de todo tipo de adjetivos, mesmo que a Bíblia diga que aquilo não é o padrão de Deus para as vidas delas. Criam leis para proteger ditas minorias, mas que na realidade são grandes aberrações àquilo que a Escritura diz ser o padrão de Deus. Nós vemos as corrupções dos governos escancaradas diante de nós, e há cada dia mais problemas, denúncias e pior, grande parte delas comprovada, tarimbada, embora para a maioria delas ainda haja uma profunda impunidade dentro da lei humana. A imoralidade humana, sexualmente falando, está desenfreada. Para o mundo sem Cristo, o que se procura é o alívio pela sensualidade e por tudo aquilo que é fútil, vazio e desprovido de significado per si. Já não se pode, por exemplo, nos nossos dias assistir a uma propaganda sem que nela se encontre um conteúdo que nos empurre à lascívia ou à imoralidade. Enfim, meus irmãos, o resumo da ópera é de que essa é a condição do ser humano sem Cristo. Pessoas que convivem conosco, mas que estão distantes de Deus, cujas vidas estão, infelizmente, na continuidade desses passos condenadas ao inferno. E estão condenadas porque insistem em permanecer debaixo da ira de Deus. E nós não podemos nos enganar, meu querido irmão e irmã. Não há meio termo, não há uma terceira via, uma outra possibilidade de ser levado a Deus a não ser pelo caminho de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Paulo não parou aqui. Ele não encerra a mensagem dessa forma. Paulo, ele continua escrevendo para um grupo de pessoas regeneradas, gente que nasceu de novo, gente que é nova criatura, e esses são aqueles que a Bíblia que diz são salvos em Cristo Jesus. Só que esse povo, Paulo conclama-os para que eles vivam então uma vida transformada, condizente com a condição para a qual eles foram conquistados. Uma vida diferente da vida que versa o sistema,
que está implantada dentro do status quo e uma vida cada vez mais parecida com Jesus, que é de fato e de verdade o nosso exemplo maior. E olha o que Paulo diz, no contraste da apresentação que ele faz das pessoas que vivem sem Cristo para aquelas que agora sim vivem com Cristo. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe conforme, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A partir do versículo 20, queridos, aqui Paulo faz um contraste entre o cristão e o não cristão, entre o que tem Cristo e aquele que não tem. E ele inicia isso dizendo que nós, que somos de Cristo, aprendemos um novo modo de agir, uma nova maneira de viver neste mundo. Cristo é, de fato, o nosso professor, e o modo de vida do homem sem Cristo não foi o que aprendemos com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Para nós há um modo de ser e de viver de alto nível, de outro patamar, transformado, diferente. Assim como o pastor da nossa história, que falamos no início, teve que jogar a sua roupa fora, suja de óleo, impossível de ser limpa, o cristão também precisa despir-se do velho homem, das práticas pecaminosas, como se fosse uma roupa velha, e jogar tudo fora. Não há como remendar certas coisas, mas infelizmente ainda há muitos que de vez em quando voltam a usar aquelas peças de roupas que precisariam já ter sido jogadas fora há muito tempo. E o apelo de Paulo aqui, no versículo 21, é que se temos ouvido a Cristo e se temos mesmo sido ensinados pela sua palavra, cremos que Jesus é a verdade, nós precisamos mudar. Se nós cremos em toda essa realidade, nós precisamos tomar uma atitude diferente. E que a vida que nós levamos hoje, Paulo complementa, deve ser melhor, diferente da do mundo, uma vida transformada, algo que condiga com essa nova condição. O seu conhecimento de Cristo jamais, querido, levará você a viver como alguém que vive sem Cristo. É inconsistente, é incoerente, é ilógico. Se isso está acontecendo, há algo de errado. Se você tem uma vida com Jesus, mas vive como qualquer das pessoas que ignoram a existência de Deus, que ignoram a salvação em Jesus, alguma coisa precisa ser transformada. Então, para que eu e você vivamos de modo digno de Cristo, é preciso, como ele afirmou no verso 22, abandonar o velho homem cuja marca é o engano. O signo dos nossos dias é o engano. As pessoas, elas têm a impressão de que são felizes, elas têm a impressão de que caminham uma vida melhor do que a maioria das pessoas, mas é o mais terrível dos enganos, que culminará na morte eterna. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 5, Paulo nos diz o que devemos deixar do velho homem. Ele diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Mas só, queridos, que só abandonar as práticas pecaminosas do passado não é o bastante. É preciso, abandonando essas práticas, ocupar a mente e o coração com as coisas de Deus. Nas palavras de Paulo, no versículo 23 e 24, tire a roupa velha do pecado e coloque a roupa nova que você ganhou de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Se vista do novo homem que foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Se a degradação dos pagãos é devida à futilidade das suas mentes, a retidão cristã depende da renovação constante da nossa mente.
Aprender de Cristo é compreender a nova criação que Ele tornou possível e a vida inteiramente nova que dela resulta. É nada menos do que tirar a nossa velha humanidade como uma roupa podre, suja, imunda e vestir como uma roupa nova, uma nova humanidade criada na imagem de Deus, como nos mostra a figura do teólogo John Stott. Queridos, eu gosto de Paulo de uma forma bastante marcada pela praticidade que ele traz nos ensinos, algo profundamente perceptível, algo profundamente tangível a nós que somos distantes dessa época, mais de 20 séculos. E Paulo traz aplicações muito pertinentes, obviamente pelo guia do Espírito Santo para as nossas vidas. E as aplicações reais que essa palavra nos traz em Cristo Jesus, queridos, é que o crente, o cristão, o nascido de novo por causa da sua nova condição em Cristo, deve viver na prática como uma pessoa transformada. E talvez você me pergunte agora, mas como? Qual é a receita disso? E Paulo nos diz, guiado pelo Espírito Santo, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, ou seja, a imoralidade sexual, que é a coisa mais tangível nos nossos dias, verdadeiros absurdos sendo tratados com o louvor da sociedade, com a anuência dos poderes e, muito pior, com o incentivo daqueles que deviam ser os guardiões da moralidade e da justiça. Também Paulo nos diz que nós devemos nos livrar da impureza, da paixão, dos desejos maus e da ganância, que segundo o escrito paulino é idolatria. Nós precisamos nos despir disso, conforme o texto de Colossenses 3:5. E ele diz assim que, praticamente, nos despindo disso, nós precisamos nos revestir do novo homem. Ou seja, decida ser parecido com Jesus. Essa é a parte que nos cabe. Nós precisamos desejar, ansiar, sonhar em sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Fuja da aparência do mal, fuja de locais e ambientes que te conduzirão ao pecado. Infelizmente, queridos, as pessoas hoje dão lugar à carne, muitas vezes com pretexto, eu vou evangelizar no carnaval. Vai sim. A maioria eu já sei no que dá. Mas Jesus andou com pecadores. Andou sim, com certeza. Só que Jesus transformava todos aqueles que chegavam perto dele. E o mundo jaz no mais profundo maligno. E por muitas vezes, na prática, o que nós vemos é que as pessoas que intentam se aproximar de coisas que Deus nos manda fugir, são aquelas que muitas vezes são enredadas pelo engano e pelo mal. José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele não tentou resistir e fazer um evangelismo com ela. Ele simplesmente deu no pé, ele foi embora. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós, mas fugir da tentação. Nós precisamos fugir, nós precisamos nos revestir do novo homem, decidimos ser parecidos com Cristo, sabendo que nós não somos Cristo. Que nós ainda, como diz o apóstolo Paulo, ainda não alcançamos, mas prosseguimos para o alvo. Fuja da aparência do mal. Precisamos estar atentos a fugir da nossa antiga mentalidade, nossas antigas atitudes e desejos corruptos, sabendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não podemos ser como éramos, não é coerente. E, em certo sentido, todo crente já se despiu do velho homem e se vestiu por consequência do novo homem. No ato da sua conversão, no momento em que ele verbaliza, decide, dá um passo em direção a Cristo, algo acontece. Há um despir-se do antigo e o revestir-se do novo. Veja o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ponham em ação a salvação de vocês com tremor e temor. Então você não deve orar dizendo, Senhor, tire a velha natureza de dentro de mim, mas ore assim, Senhor, ajude-me a viver a verdade que meu velho homem já está pregado na cruz.
Nós já fomos despidos. O Espírito Santo já habita naquele que crê. Nós já somos munidos de toda a força e toda a condição para que nós sejamos mais do que vencedores. E por isso podemos nos alegrar perpetuamente em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, querido irmão e irmã. Que Deus esteja com você. Que Deus cuide do seu coração. Que Deus te fortaleça e te lembre sempre que a nossa fé, aquilo para o qual nós fomos chamados, não é uma mera aceitação de um sistema, de um grupo, de uma religião, mas é um novo estilo de vida, uma nova condição, uma nova realidade, totalmente distinta daquela que nos assediava no passado. Vamos orar, pedindo a Deus que nos traga à memória sempre essa realidade de que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. Te louvamos, ó Pai, pela bem grandiosa bênção da sua palavra que nos impele, nos desafia, ó Deus, no nome de Jesus, que nos faz, ó Deus, olharmos para a nossa vida e buscarmos, movidos pelo Teu Espírito, uma nova condição. Abençoa-nos e ajuda-nos, ó Pai, porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. E Te agradecemos, porque sabemos que Tu nos ouves e nos capacitas pelo poder do Senhor, que é maior do que todas as coisas, e através do mérito de Jesus, que nos amou e que entregou a sua vida na cruz por nós. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e as consolações ternas do Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Lembrando que nossos cultos continuam ainda exclusivamente virtuais. No sábado temos a live da UMP às 8 da noite no Instagram, UMP Alpinópolis. No domingo nós temos a nossa escola dominical às 9, a do Ministério Infantil às 10 e o nosso culto de adoração às 19 horas. Fique atento aos avisos que são veiculados pelas redes sociais, até porque não podemos estar reunidos, tem sido o veículo em que nós temos feito os comunicados oficiais da igreja. Leia o boletim, né? E eles têm sempre informações importantes. E nos encontramos, se Deus quiser, no nosso próximo culto, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.